Bem, nós estamos iniciando agora mais uma gravação de aula. Nesse caso aqui, vamos fazer uma introdução à análise de mudanças, né, um dos componentes, um dos conceitos guias de coleta e análise de dados e de interpretação de dados do mapa. Para começo de conversa, a gente tem aqui um comentário sobre quais são os pressupostos da análise de mudança, como é que se explica o acidente a partir dela. A ideia básica é a seguinte: para que aconteça um acidente, a situação em que está acontecendo tem que ser diferente daquela em que o mesmo trabalho foi realizado sem acidente. Tem que ter uma mudança. E analisar o acidente exige, então, identificar o que mudou e aí, simultaneamente, não basta isso, preciso descobrir as condições do sistema que permitiram a origem dessas mudanças. Como que se faz a identificação dessas mudanças? Geralmente a partir de um exercício de comparação. A gente parte de uma descrição do trabalho sem acidente e depois uma descrição do trabalho com acidente. Na comparação, o que tiver de diferença aqui é mudança. Por exemplo, no trabalho com acidente, a gente tem um desfecho, como uma lesão. Então, essa poderia, geralmente, é o ponto de partida utilizado para a gente fazer a análise de mudanças no acidente. Uma outra maneira de fazer essa comparação, retomando os conceitos da ergonomia, é ter uma descrição do trabalho como prescrito, como imaginado, e do trabalho como real, como feito na situação do acidente. E a gente faz, ao comparar, vai encontrar mudanças a serem, então, pontos de partida de análise. Há algumas situações em que essa definição de mudanças pode se dar por convenção. Por exemplo, o trabalho de manutenção, por exemplo, a manutenção corretiva, ela só acontece quando tem um problema, alguma necessidade de uma correção. A manutenção preventiva, ela acontece geralmente temporizada, há uma previsão, há uma programação. E os passos dessa manutenção são todos considerados de manutenção, por convenção, como mudanças. Se você tiver uma dúvida, você pode fazer a análise assim mesmo e explicitar o critério que você usou para definir o que foi considerado como mudança. Então, a explicação básica, se tudo se passasse como na situação sem acidente, não haveria um acidente. A descrição do sistema deve considerar todos os seus componentes e as interações entre eles e ou com os ambientes, a ambiência em geral. Por exemplo, no método de árvore de causas, a atividade é considerada um sistema que tem 4 componentes: as pessoas ou os indivíduos, as tarefas realizadas, os materiais que são trabalhados, o meio de trabalho físico, ambiental, organizacional ou ambiente, e descrever os sistemas sempre implicaria em descrever todos eles. Quem está fazendo o trabalho é aquele que habitualmente realizava, senão eu tenho uma mudança já no indivíduo. Se for uma tarefa que nunca foi realizada antes, é uma compra nova, um pedido novo, então eu tenho uma tarefa que toda ela vai ser trabalhada também como uma mudança. E em relação, então, a esses elementos, componentes do sistema, a gente estuda os que são os habituais, os que estão sempre presentes como tal, e aqueles que aparecem como variações ou como mudanças. A análise de mudança se baseia na realização de um conjunto de perguntas que inicia com a seleção da mudança que se quer analisar. Não, que mudança vai ser a escolhida. O mais comum nas análises de acidentes é que o desfecho imediato, a lesão sofrida no acidente, seja utilizada como uma pergunta para início da conversa.
A identificação de fatores deve ser específica. Então, imagine que, por exemplo, a gente ouve falar, o shopping Osasco Plaza explodiu. Paredes não explodem, em prédio em si não explode. Então, é preciso, há uma inicial aí de identificar o que foi que explodiu ali. Tem uma mistura que incendiou. Qual era essa mistura? Que componentes estavam presentes ali quando se pegou, quando se teve um incêndio? A pessoa entrou num ambiente onde tinha um produto tóxico e sofreu uma intoxicação, uma asfixia. Qual era esse produto? Afinal, a ideia é que a identificação específica vai nos ajudar a fazer as perguntas que explicam a presença daquela mistura naquele momento e local. Por exemplo, se o que explodiu era uma mistura de GLP, gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, com oxigênio, a gente vai poder perguntar, bom, de onde, o que origina, o que explica a presença daquele gás naquele local em que aconteceu o acidente. A análise é, nesse sentido, uma construção coletiva. As perguntas, a equipe dominando as perguntas, precisa da cooperação de pessoas que topem responder, que tenham as respostas a essas perguntas, que conheçam o sistema. Então, é uma construção coletiva e se apoia no domínio, quando se tem o domínio técnico sobre os processos, isso vai ajudar, mas se você não tem esse domínio técnico e tem as perguntas, tendo acesso a pessoas que conheçam o sistema e estejam dispostas a colaborar, você vai conduzir a análise a contento. As perguntas, então, inicialmente, imagine que alguém sofreu uma fratura num acidente, uma queda. Então, a primeira pergunta seria: quais as razões que explicam a origem da fratura? Quais as razões que explicam que o senhor X tenha sofrido uma fratura? Se você obtida, por exemplo, a pessoa caiu e teve um impacto na mão. Imagina a pergunta seguinte é: apenas a queda e o impacto, ou apenas o impacto na mão no chão, que é o X1 aqui, né, explica a ocorrência de Y? Se a resposta for sim, agora esse impacto da mão vira a mudança que a gente vai continuar a perguntar. Ou seja, quais as origens do impacto da mão no chão? Foi uma queda. Aí, se considerasse que a resposta era sim, já explica sozinho, você vai para o que explica a queda. Se a resposta fosse não, que outras razões foram necessárias à ocorrência de, daquela lesão? Por exemplo, a pessoa, se estivesse falando de um choque elétrico e considerasse que o choque foi ao fazer um contato com a carcaça metálica de um bebedouro. A resposta: quais as razões que explicam então que o choque teve contato com o bebedouro, com a carcaça, ele toca a carcaça do bebedouro? A pergunta é: apenas tocar a carcaça explica que a pessoa tomou choque? A resposta é não. A maioria das vezes que a gente toca a carcaça de bebedouro, ninguém toma choque. Então, que outras razões foram necessárias à ocorrência do choque? Então, vem uma resposta: olha, a carcaça do bebedouro estava energizada. Isso pode levar, então, agora à pergunta de tocar a carcaça do bebedouro. A carcaça está energizada, explica a origem de Y, né? Se a resposta for sim, agora a gente vai partir para explorar aquelas duas respostas. Se a resposta fosse não, vai repetir que outras razões foram necessárias. Então, é assim que se segue a pergunta. O fato é que aquilo que explica a origem de um consequente passa a ser adotado como um novo antecedente a ser investigado, a ter sua origem investigada, de forma que a gente vai buscando as causas das causas. Dando um exemplo aqui.
Quais as razões que explicam que o senhor X tenha caído? Ah, o senhor X escorregou. Apenas escorregar explica que ele tenha caído? Se a gente considerar a resposta sim a essa parte aqui, a análise está encerrada. Então, eu sigo agora a análise de mudança para explorar o que explica que ele escorregou, não mais que ele tenha caído. Né? E segue, então, com a busca das causas das causas. Se a resposta é não, a pergunta vai ser, então, que outras razões foram necessárias à ocorrência daquela queda. Num exemplo como uma mistura de GLPO2, a gente já adiantou aqui, então o ponto de partida é identificar o que foi que explodiu, qual é a mistura que explodiu. Tendo constatado que era uma mistura de GLP com oxigênio, se a equipe não conhece as propriedades dessa mistura, ela pode então perguntar, tendo acesso a alguém que conheça o GLP, em que condições essa mistura explode? É qualquer mistura de GLP com O2 que explode? Quais as condições necessárias para a explosão dessa mistura, que tem a ver com o que aconteceu na situação em que ela explodiu? Então, a equipe, esse é um processo coletivo, a equipe precisa ter a pergunta e ter acesso a pessoas que conheçam as respostas e que topem colaborar. Então, no nosso caso aqui, iniciando pelas lesões, morreram 42 pessoas. Quais as razões que explicam as mortes? Teve uma explosão de uma mistura GLPO2. Partindo aqui desse momento, quais as razões que explicam que a mistura tenha explodido? A resposta preliminar, o X1, é a mistura está na concentração explosiva, porque eu sei que a mistura, a resposta a essa pergunta, com quem conhece, vai dizer que não é qualquer mistura que explode. A mistura só explode quando ela está na concentração explosiva. Então, é um fato que, para ter explodido, ela estava nessa concentração. Aí a pergunta 2, a pergunta agora é, bom, e sozinha, a mistura está na concentração, explica que ela tenha explodido? A resposta é não. Então, a pergunta é a seguinte, que outras razões foram necessárias para a ocorrência da mistura, da explosão da mistura? Tem que ter uma faísca. Agora, se eu somo a faísca e a mistura na concentração explosiva, explica que tenha explodido? A resposta é sim. Então, a partir desse momento, a continuidade da análise vai se dar buscando as origens de o que explica que a mistura esteja na concentração explosiva. Ou depois explicar o que explica que tenha ocorrido a faísca. Então, isso vai puxando, vai abrindo a investigação. As respostas mostradas dessa maneira mostram que, então, que a análise de mudança era muito boa para explicar fenômenos técnicos, como esses, como uma explosão, ou teve um vazamento de quê? De um gás. Qual era esse gás? O que explica que esse gás tenha vazado naquele momento, naquele sistema? E ela mostra, então, a explicação do fenômeno técnico em função das características presentes os presentes no sistema tendem a saber responder. Por exemplo, explicar como que a mistura de GLPO2 explode. Os especialistas não gostam de dizer que eles não sabem como é que se dá a explosão dessa mistura. Quando você apresenta a pergunta sobre o que é necessário para que ela exploda, eles tendem, então, a responder. Se eles disserem que não sabem, você pode até repetir a perguntinha. Você não sabe como que se dá essa explosão? Isso às vezes faz as pessoas se disporem a colaborar. Outro aspecto que chama a atenção aqui é que a explicação centrada exclusivamente na pessoa ou em aspectos do sistema técnico devem ser de exclusão. A gente já viu em aulas anteriores que o acidente é um fenômeno sociotécnico. Ele tem a dimensão social, da participação das pessoas, e a dimensão técnica. Então, se eu só tiver uma parte desenvolvida na minha explicação, a minha análise deve ser considerada incompleta, parcial. Então, a continuidade da estratégia de busca das causas que vai fazer emergir aspectos sociais do evento. Quer dizer, na explosão, primeiro
a gente consegue acesso aos fatos que explicam que a mistura explode, como é que ela explode. Mas, à medida que a gente puxa aplica essas perguntas, busca de causas das causas, a gente vai começar a descobrir origens sociais, como latentes ou distais, que estavam presentes muito antes do acidente. Escolhas estratégicas de direção do sistema e assim por diante. No que diz respeito a comportamentos e decisões na análise de mudança, é importante chamar a atenção aqui que há uma diferença. Por exemplo, explicar como é que uma mistura de GLP-O2 explode tem uma resposta técnica direta, mas explicar um comportamento não é tão simples. As pessoas podem ter motivações, podem ter, enfim, a ação ou a omissão da pessoa deve ser sempre um ponto de partida. Não deve ser considerado o final da análise. Ah, foi ele que errou. Não. Essa ação ou essa omissão deve ser investigada. Suas origens devem ser esclarecidas. Então, a gente vai como fazer isso aplicando as perguntas da análise de mudança. Nesse processo, a gente deve considerar a tarefa, os meios, as decisões gerenciais sobre as metas, sobre a organização do trabalho, sobre a evolução do conhecimento, condicionantes, determinantes, tá? Enfim, por exemplo, a pessoa que estava fazendo uma tarefa era nova na tarefa, o indivíduo que está realizando é diferente daquele que histórica e habitualmente faz esse trabalho no sistema. Opa, o que explica que seja aquela pessoa nova na tarefa? Quem foi que decidiu colocá-la para fazer? Como que foi o processo de tomada de decisão? Ah, tinha uma pessoa sozinha fazendo um trabalho de duas na hora do acidente. Como é que é essa decisão? Como é que histórica e habitualmente esse tipo de decisão aparece dentro do sistema? A gente vai, então, a partir daí, poder explorar as origens dos comportamentos. Ah, a pessoa estava usando uma colhedora para desatolar um trator. É a mesma coisa. Quem decidiu, como decidiu, enfim, como é que essas decisões são tomadas nesse sistema. Quando a gente puxa esses fios, a gente pode caminhar, então, para na busca das causas, até encontrar explicações que juntas vão aparecer como escolhas gerenciais e da organização do trabalho. Escolhas para gerir uma mudança ou uma variabilidade, uma inovação que está sendo implantada no sistema, a escolha, por exemplo, de contratação de terceiras. No caso do shopping center, por exemplo, havia uma tubulação de GLPO2 numa garagem, numa construção cujo projeto não havia a presença daquele tipo de tubulação. Então, a gente pode discutir que houve uma falha da gestão de projetos, aquela gestão encarregada de acompanhar como se dá a construção do prédio de forma a garantir, a se assegurar que o que está sendo efetivamente construído é o que estava no projeto. E que quando isso não se dê, possa haver clareza de, bom, então, por que razões não vai poder se dar de acordo com o projeto, quem decide, como, e envolver, então, todos os, os interessados na discussão. Então, até que ponto a gente puxa os fios da análise? Né? Não tem uma regra de parada da análise de mudança. Mas é importante saber que o interesse é a prevenção e não a perfeição. Quer dizer, não tem que buscar indefinidamente. Então, os achados explicam os acidentes como um fenômeno sociotécnico. Se minha explicação já tem essas duas dimensões, eu posso considerar que dá para parar. Eventualmente, posso até descobrir depois que parei cedo demais, que precisava ter puxado um pouco mais, ter ido um pouco mais além. Ainda os achados mostram mudanças que atuam nas origens do acidente e que foram exploradas as origens dessas mudanças. Por exemplo, a gente já comentou numa outra aula
a ideia de que o acidente deve ser visto como um evento de vigilância em saúde do trabalhador, como tendo três dimensões. Uma dimensão das consequências, uma da exposição ou do risco e uma de macro determinantes. Se a minha análise não explorou as consequências, explorou superficialmente ou nem explorou macro determinantes, eu posso decidir, opa, nesse caso eu preciso continuar aprofundando a investigação. Se a análise, então, explorou causas das causas, eu posso considerar que tem um bom critério de parada. Explorou causa das causas, explica como um fenômeno sociotécnico, ótimo. A análise evidencia falhas em sistema de gestão e em processos de tomadas de decisão. Então, o critério de ter explorado a exposição em profundidade, ter ido além, está alcançado. Isso pode ser. E a gente pode até descobrir que poderia ter ido além, que precisaria ter ido além. Mas é um critério que pode ser usado para dizer que posso parar por aqui. Em termos de considerações finais da análise de mudança, é preciso dizer o seguinte: por exemplo, a análise de mudança ela não aceita explicar o acidente pelo que não existia no sistema. Por exemplo, lá no caso da explosão no shopping, dizer que não houve uma análise de risco que apontasse a explosão, e eu apontar pela falha. Não. A análise tem que dizer, tem que explicar o que explodiu, como é que isso. Então, com o que está presente e agindo no sistema, com, com escolhas para manejar mudanças presentes no sistema. Nesse sentido, ela complementa a análise de barreiras. A gente vai ver lá na análise de barreiras, posteriormente, que por exemplo, eu posso explicar que um acidente com um choque elétrico se deu porque faltava o aterramento na carcaça da peça energizada com que a pessoa fez o contato. A análise de mudança diz, não, eu não posso aceitar que apenas a falta do aterramento como causa aqui. Porque a falta do aterramento não explica o que está presente que energiza o sistema. Só podia faltar o aterramento e a estrutura não está energizada. Então, eu preciso explicar o que energiza aquele componente na situação do acidente. Ele mostra, então, como a história do sistema contribuiu, quais foram as escolhas para lidar com aquelas mudanças, enfim, dizer que essas escolhas para lidar com mudanças importam. Eu, por exemplo, tinha um sistema sem o aterramento e eu escolhi mantê-lo em funcionamento. E ainda de ver como que histórica e habitualmente se lidava com as variabilidades envolvidas no acidente. Então, por exemplo, naquela empresa que estava construindo o shopping, como é que as decisões que foram tomadas para fazer com que uma tubulação que não estava prevista em projeto fosse incluída lá no subsolo, como é que histórica e habitualmente se lidava com esse tipo de decisão, com esse tipo de questão? Quem decidia, como, ouvindo quem? Então, isso implica em perguntas para fazer o aprofundamento. Nesse sentido, a análise de mudança dialoga com os conceitos da análise ergonômica do trabalho, porque na hora que a gente se pergunta sobre como é que historicamente se lidava com essas variabilidades envolvidas no AT, quem responde a essa pergunta é a análise ergonômica da tarefa, vai nos mostrar como é que na realização daquele trabalho a presença de variabilidades era alvo de uma resposta, era respondida naquele sistema. E o que a gente tende a mostrar é que aquelas respostas que foram dadas no passado e resultaram no sucesso da tarefa, ela ser realizada sem o acidente,
foram essas estratégias que tiveram sucesso no passado, que fracassaram na situação do acidente. O aprofundamento da análise ali vai justamente buscar responder e o que explica que aquilo que deu certo no passado tenha falhado na situação do acidente. Então, elas estão em diálogo. A análise ainda ajuda, nesse sentido, a equipe a responder a perguntas como: as decisões envolvidas no caso são escolhas individuais ou elas refletem o como as coisas eram e são no sistema? Não é apenas uma, ou seja, a pessoa não toma a decisão desconsiderando as características do sistema, a história do sistema, aquilo que os companheiros, os colegas de trabalho consideram como as práticas aceitáveis e corretas. A análise de mudanças tem alguns limites. Uma delas é, às vezes, você ter uma dificuldade no sentido de como definir a mudança. Por exemplo, se eu estou descrevendo uma tarefa nova, uma tarefa que não existia antes, quando é que, de repente, aquilo que eu estou fazendo agora vai virar habitual, vai deixar de ser um fato novo e virar um fato habitual? A gente não tem respostas de ponto de corte exato para isso, né? É, e se é um fato que é pouco frequente, é limitado no tempo, por exemplo, variabilidades sazonais fazem com que, em alguns momentos, a produção de roupas, a produção de chocolates vai aumentar na empresa. Ah, tem flutuação de mercado. Eu tenho um cliente novo que vai aumentar, está exigindo aumentar a produção. Essas variabilidades são conhecidas, então como que se lida com essas questões? Já comentei rapidamente manutenção preventiva, preditiva, né, que na árvore de causas, por convenção, são classificadas como mudanças. Sempre que houver alguma dificuldade, é possível fazer a sua escolha e, na dúvida, explicitar por que você escolheu classificar daquela maneira. Então, aqui a gente encerra essa apresentação e eu deixei nessa apresentação aqui dois exemplos com os quais eu brinquei aqui durante a aula. Um exemplo parcial aqui de um choque num bebedouro. Nesse exemplo aqui, olha só, a senhora X sofreu um choque. O que é necessário para que ela sofra o choque? Ela encosta a mão na carcaça do bebedouro. Aí a resposta, a pergunta 2. Apenas encostar a mão explica que sofre o choque? A resposta é não. O que mais é necessário? Opa, a carcaça está energizada. Né? A gente podia agora se perguntar, essas duas coisas explicariam que ela sofra o choque? Se a senhora X estiver usando um calçado isolante, não explicaria, porque no choque elétrico é preciso existir uma diferença de voltagem entre o ponto que a pessoa, entre os ponto que a pessoa encostou e, e uma outra parte onde está o seu corpo. Então, os pés estão no chão. Né? Então, brincando aqui, se a pessoa estivesse usando um EPI para tomar água num bebedouro elétrico, usando um calçado isolante, era uma brincadeira, óbvio, né? Mas não fecharia o circuito. Se ela tivesse com um calçado comum, já teria tomado o choque aqui, esses dois explicariam o choque. Nesse caso aqui, a gente continuaria perguntando o que mais. Ah, ela encostou a mão direita num batente da janela, o bebedouro está perto da janela. Quando ela tocou a carcaça, ela encostou a outra mão no batente da janela. Opa, mas o batente era de metal. Sendo de metal, é material condutor, então explica o choque. Né? Ou seja, você poderia brincar mais com isso aqui. Né? Se o batente fosse de madeira, de um material não condutor, também não tomaria o choque. Aí, a partir daqui, a gente poderia escolher o que eu vou escolher para continuar a, a análise desse caso aqui. A carcaça está energizada.
Opa, o que que explica que essa carcaça está energizada? Ó, o bebedouro foi energizado, ele já está plugado na energia elétrica, mas sozinho explica? Não. Ah, o terminal elétrico do termostato, atrás do bebedouro, tem um fio que encostou na carcaça. Sozinho explica, junto com o bebedouro energizado, também não explica. Mas o fio estando desencapado vai explicar. Esses três explicam que a carcaça esteja energizada. E aí vai agora puxar a busca de causas das causas. Nesse exemplo, eu acrescentei algumas informações a mais aqui, né? Era um bebedouro recém-adquirido, tinha sido entregue com o fio desencapado, a pessoa responsável pela checagem do equipamento novo estava em férias, não tinha um substituto. Enfim, e um conjunto de um árvore de causas aqui preliminar também do, do, do acidente pela explosão no shopping center de Osasco lá. Né? As explosões de GLPO2, então a mistura está espalhada num vão, ela atingiu a concentração explosiva e foi atingida por uma fagulha. Ah, como é que a mistura atingiu a concentração explosiva? O vão é fechado, tem uma tubulação vazando por mais de 30 dias, ela está dentro de um vão fechado, então isso vai permitindo a concentração. Dão alguns exemplos de como puxou isso aqui para quem vai brincar com esses conceitos. No final, eu estou sugerindo que você tente organizar uma tentativa de análise a partir de um evento escolhido por você. Veja como que as perguntas da análise de mudança poderiam se seriam úteis para o aprofundamento da sua análise e, ao tentar aplicá-las, registre as dificuldades sentidas e, aqui no curso, discuta com os monitores quais são que dificuldades você percebeu ou que utilidade você identificou nesse caso. É isso nesse caso. Obrigado a todos. A gente encerra por aqui.